Olá, primeiro ano, tudo bem? Pessoal, passadas as nossas provas, nós damos início ao próximo conteúdo. Como vocês sabem, eu tenho seguido um roteiro de conteúdos voltado para o programa do PAS, dos vestibulares seriados. Então, anteriormente, nós falamos de quê? Nós falamos da formação da sociologia, nós falamos da Revolução Industrial, nós falamos do positivismo, dos teóricos Durkheim, Marx, Weber, e agora nós começamos a entender o processo de socialização, certo? Bom, o que é o processo de socialização? Pessoal, bastante cuidado aqui a essas questões, eu vou disponibilizar para vocês o material também mais tarde, importante para essa questão. O processo de socialização, pessoal, ele nada mais é do que o processo pelo qual o indivíduo ele aprende a ser humano, certo? Vamos pensar no formato cultural, primeiro ano. O indivíduo, lembrando um pouco a linguagem de John Locke na filosofia, ele nasce exatamente como isso aqui, um papel em branco. Papel em branco que precisa ser o quê? Preenchido, que precisa ser completado para que ele tenha um conteúdo. Então, é assim que ocorre o processo de socialização. Ele nada mais é do que um processo de aprendizagem. Então, olha que interessante, para que os indivíduos desenvolvam comportamentos humanos, eles devem estar socializados com outros seres humanos, para que eles desenvolvam esses comportamentos aceitáveis. Como assim, professor? Você está querendo dizer para a gente que, vamos pensar aqui juntos, temos esses indivíduos azul, verde e o laranja que convivem em sociedade. Temos o indivíduo vermelho que nunca teve contato com, vamos virar aqui, com o social. Este vermelho, ele vai ter esse código de comportamento dos demais indivíduos? A minha resposta é não. Por quê? Porque ele não passou por esse processo de aprendizagem, certo? Então, o processo de socialização, ele nada mais é do que um processo de aprendizagem, onde os indivíduos, eles vão se articular através do processo da comunicação, vão aprender a se comunicar, desenvolver concepções como a interação e a cooperação. Todo indivíduo, pessoal, ele nasce um grande vazio, olhando dessa perspectiva. E, claro, tudo ele passa a aprender, certo? Talvez isso lembre um pouco do que o professor Paulo Pio, falou em filosofia para vocês. O conhecimento vindo de Aristóteles. O homem só aprende através da experiência. É isso, pessoal, que vai gerar para nós esse processo de aprendizagem, certo? Exemplo, olha que exemplo interessante. Para que a criança se torne socializada, é quando ela se passa a ter um comportamento aceitável, é quando ela começa a se comunicar e interagir com outros indivíduos. Vamos pensar assim, pegue um bebê, por exemplo, ele não sabe reclamar, ele não sabe dizer quando ele está com fome, quando ele está com frio, ele não sabe se comunicar, pedir. O que ele vai fazer? Ele vai chorar para demonstrar na reação dele uma reação instintiva de que algo está errado e ele tem alguma necessidade. Uma necessidade fisiológica, uma necessidade de fome ou qualquer outra concepção a respeito. Então é por meio da socialização, por meio dessa comunicação e socialização que os indivíduos vão assimilar esses hábitos e costumes, certo? Então todo o processo de socialização, ele vem por meio da comunicação e principalmente por meio da interação com outros indivíduos. Vamos pegar a ideia de tribos indígenas e pessoas das cidades. Por que muitas vezes nós dissemos na cidade que o indivíduo indígena ele não é um indivíduo civilizado? Porque ele não está habituado ao nosso código de ética, de regras, de condutas, de comportamentos, que é diferente do deles, certo?
Então, para que o indivíduo ele aprenda a se comportar socialmente, ele deve estar em contato com outros grupos. Logo, esse indígena ele vai desenvolver o hábito de socialização do grupo ao qual ele está inserido. Certo, pessoal, até aqui? Outro ponto importante, então, é por meio da socialização que nós vamos falar de um processo de absorção cultural. O desenvolvimento, pessoal, o desenvolvimento da cultura, ele só se dá quando este indivíduo ele está em contato com outros, quando ele troca experiências, quando ele troca relações. Ele dá aquilo que ele tem e ele recebe dos outros valores, costumes, normas. É importante dizer que este processo de socialização, vamos destacar aqui, o processo de socialização ele é particular de uma sociedade para com outra. Então, nós não podemos cair na ilusão de pensar que toda sociedade ela vai promover o seu processo de socialização da mesma forma. Não, pessoal. Primeiro ano. Esse processo de socialização ele é muito particular de uma sociedade para outra. Como nós vamos visualizar isso aqui? Vamos pensar na ideia de vestimentas. Na sociedade ocidental é muito comum, vamos pensar em Brasil, que pessoas, indivíduos, eles vão à praia com trajes particulares para essa ocasião. Então, as mulheres vão de biquíni, maiô, os homens de bermuda, de sunga, calções de uma forma geral. Essa é a forma de socialização, é o hábito cultural do homem ocidental. Aqui no Brasil, por exemplo. Se nós pensarmos em uma praia, em um país que tem uma concepção cultural e social diferente da nossa, como países árabes, as pessoas não vão entrar com esse tipo de traje para se banhar. Por quê? Porque não é comum da cultura deles a utilização de trajes mais curtos. Inclusive as mulheres nessas culturas, em algumas delas usam a burca, que cobre desde a cabeça até os pés. Ou mesmo o hábito alimentar. Em alguns países, por exemplo, é comum, é normal que as pessoas se alimentem ainda de animais vivos ou também alguns insetos. E claro, para a nossa cultura, nós costumamos olhar para isso com um certo nojo dessas concepções. Então, a relação cultural, ela é particular de um agrupamento para outro. Na nossa aula ao vivo, pessoal, vou discutir um pouco mais essas questões, trabalhar com slide com vocês, o material, e enviar esse material a vocês também para essa primeira discussão sobre o processo de socialização, além de trazer alguns casos particulares. Falo com vocês então no nosso próximo encontro. Grande abraço e até a próxima aula.